Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, a partir do parágrafo número 120. Pegue o seu catecismo e acompanhe conosco. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez. Acione o sininho para receber as nossas novidades. Compartilhe os nossos vídeos com a sua rede, tá bom? Nós vamos agora à nossa vinheta e já então retornamos com o Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo 120. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos fazer então a nossa oração pedindo a luz e a graça do Espírito Santo sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, hoje vamos falar a respeito do cânon das Sagradas Escrituras. Cânon é um catálogo, é uma lista. Portanto, vamos falar a respeito dos livros que compõem a Sagrada Escritura. Lembrando que nós temos, então, os livros oficiais, que são os que aparecem, que fazem parte das Sagradas Escrituras, que são os livros, então, canônicos. E os não canônicos são os apócrifos, são os livros que foram deixados de lado por não terem sido considerados inspirados. São dezenas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a partir então do parágrafo 120, vamos fazer o nosso estudo de hoje. Acompanhem comigo. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta para o Antigo Testamento 46 livros e para o Novo 27. Então aí na sequência vocês vão encontrar a listagem completa de todos os livros que compõem a Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lembrando que esse catálogo, este cânon, foi oficializado pela Igreja no Concílio de Trento, no ano de 1545, no concílio que foi considerado a Contra-Reforma, logo após o cisma de Lutero, que separou da Igreja e criou o protestantismo. Este cânon da Sagrada Escritura é muito importante, porque dá segurança para nós e nos impede, por exemplo, de termos a tentação de querer subtrair alguma coisa que a gente não concorde. Tem gente que faz isso, vai ler o Evangelho, vai ler a Escritura, esta página eu não concordo, eu não gosto. Muda a página, às vezes até rasga a página fora da Bíblia, mas oficialmente as Escrituras estão oficializadas pela Igreja, e isso aconteceu no Concílio de Trento. Os livros canônicos, eles podem ser subdivididos em protocanônicos, ou seja, são os inspirados e aceitos por todos, e existem os deuterocanônicos, que não são aceitos por judeus e por protestantes. Por quê? Porque cerca de 3 séculos antes do nascimento de Jesus, um rei do Egito, Ptolomeu II, queria ter na Biblioteca de Alexandria um exemplar das Sagradas Escrituras e até então só havia as Escrituras na língua hebraica e ele queria uma na língua grega. Então ele encomendou aos chefes religiosos de Jerusalém que fizessem esta tradução. Então foram reunidos 72 homens que trataram de traduzir
todas as escrituras para o grego. Interessante que quando entregaram o trabalho, além dos livros constantes do cânon hebraico, havia 7 livros a mais. E estes 7 livros são exatamente esses chamados de deuterocanônicos. Posteriormente, esses livros foram assumidos, aceitos pela própria igreja, mas os protestantes não o aceitaram. Então, esses 7 livros aparecem na Bíblia católica e não aparecem na Bíblia protestante. São esses livros: livro de Judite, de Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, e algumas partes dos capítulos 13 e 14 do livro de Daniel. Então, meus caros, essa diferença existe entre a Bíblia católica e protestante em vista desses 7 livros que os 70, como foram conhecidos este grupo, o grupo dos 70, ou a tradução dos 70, ou Septuaginta, como alguns dizem também, eles apresentaram a mais esses livros, provavelmente encontrados em fontes paralelas, digamos assim, na época. Então, esta versão aparece para nós de maneira oficial e a igreja assumiu esses livros, tá bom? No parágrafo 121, lemos que o Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. O Antigo Testamento não é porque é antigo ou porque é velho que está revogado. Não, ele continua válido. Ele serviu de base para que toda a vida do povo amadurecesse, se convertesse, até que chegasse Jesus Cristo. Portanto, vamos ler agora o Antigo Testamento, como ensinamos na aula passada, usando o Novo Testamento ou o próprio Jesus como chave de leitura para o correto entendimento. Então, essa nossa tradição hoje é judaico-cristã e nós trazemos em nossas vidas e na nossa vida de fé traços da igreja nascente, mas também do Antigo Testamento, como, por exemplo, a nossa liturgia. Muito da nossa liturgia hoje é trazida do Antigo Testamento. Continuando no parágrafo 122, efetivamente a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia, do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Meus amigos, ao lermos o Antigo Testamento, encontraremos tesouros, riquezas, coisas maravilhosas, mas encontraremos também o pecado daquele povo. Não raras vezes encontraremos lá situações de assassinatos, de adultérios, de traições, de violência e por aí vai. Coisas que faziam parte da vida deles, como fazem parte da minha e da sua vida, os nossos pecados, que foram narrados abertamente lá. Claro, não era do agrado de Deus que aquelas coisas acontecessem, mas estão ali registradas. E não por isso deixarei de ler as Escrituras, porque nela aparecem coisas dessa natureza. No 123, lemos o seguinte: os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Essa postura era própria de uma heresia do início da Igreja chamada marcionismo, que rejeitava os escritos do Antigo Testamento porque julgava que os seus autores ou hagiógrafos não eram pessoas de Deus, não é? Mas isso foi deixado de lado e foi condenada essa heresia.
Tanto é verdade que hoje a igreja assume na sua liturgia, em todas as nossas missas dominicais, encontramos leituras do Antigo e do Novo Testamento, não é verdade? A partir do parágrafo 124, vamos falar agora do Novo Testamento e encontramos o seguinte: a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Portanto, no Novo Testamento encontramos o coração de todas as Escrituras, que são os evangelhos, que narram a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado no seio virginal de Maria. E a partir de Jesus, o nascimento da igreja e a sua caminhada, e que vem até os dias de hoje. Então, meus caros, como você sabe, os evangelhos foram escritos cerca de 60, 70 anos depois de Jesus Cristo e trouxeram na sua narrativa a vida daquele povo, das suas vivências e da tradição, ainda que recente, de tudo aquilo que receberam dos apóstolos, dos discípulos e que as comunidades vivenciavam. Então, os evangelhos têm esta característica de ser o coração de toda a mensagem salvífica constante da Bíblia. No 125 vem confirmar isso. Os evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Bem, os evangelhos, escritos a partir por volta dos anos 65, que o primeiro evangelho foi o evangelho de São Marcos, depois até o último evangelho, o evangelho de São João, escrito por volta dos anos 100, e nós temos então nestes evangelhos a vida de Jesus Cristo. Claro que de maneira resumida, porque o próprio São João nos fala no finalzinho do seu evangelho que se todas as coisas que Jesus fez e falou fossem registradas, todos os livros do mundo não seriam suficientes. Então, meus caros, a origem dos 4 evangelhos dependeu da vivência da comunidade primitiva e chegou até nós, não é? No parágrafo 126, continuamos dizendo que na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. A primeira etapa da formação dos evangelhos é a vida e os ensinamentos de Jesus. A vida daquelas comunidades e os ensinamentos que o Senhor fez, a sua vida, os seus milagres, os seus testemunhos, as coisas que ele contou. Ele nos falava do Pai, ele nos ensinou a rezar, enfim, tudo aquilo que Jesus transmitiu chegou até nós através das tradições das comunidades e da igreja nascente. A segunda etapa da formação do evangelho foi a tradição oral, ou seja, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes com aquela compreensão mais plena do que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito Santo. Portanto, os apóstolos testemunharam, os apóstolos vivenciaram e os apóstolos contaram e ensinaram isso aos outros. E a terceira parte, que ajudou na formação do Evangelho, foram os escritos propriamente dito. Esses autores sagrados, portanto, sejam eles direta ou indiretamente, registraram nas suas obras, tudo aquilo que eles experimentaram, os milagres que presenciaram, os ensinamentos que Jesus trouxe. E isso, de fato, ficou gravado nas Escrituras e hoje estas palavras são para nós vida, vida mesmo, porque foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo. No parágrafo 127, continuando, lemos que o evangelho quadriforme, ou seja, os 4 evangelhos, ocupam na igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos.
Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. Nos falou isso Santa Cesária. E depois, continuando, é sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos, nos falou Santa Teresa do Menino Jesus. Portanto, o Evangelho é o coração de todas as Escrituras e ele serve para nos inspirar, para nos ensinar, para nos converter, para nos salvar. Depois nós vemos na sequência no Catecismo, a partir do parágrafo 128, que tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, eles compõem uma unidade. Diz assim, a Igreja já nos tempos apostólicos, e depois constantemente na sua tradição, na Igreja nascente, pôs em evidência a unidade do plano divino dos dois testamentos, graças à tipologia. Esta tipologia descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Foi o que explicamos na aula passada sobre a forma de ler as Escrituras alegoricamente, a leitura alegórica. Então, essa tipologia nos permite olhar pessoas e situações do Antigo Testamento, reportando-as aos fatos e pessoas do Novo Testamento. Por exemplo, Adão e Melquisedeque são prefigurações do próprio Cristo. Cristo, o novo Adão, o sacerdote eterno, não é isso? E assim, tantas e tantas passagens do Antigo Testamento nos reportam aos fatos do Novo. Essa doutrina, portanto, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela faz parte da nossa vida de igreja e elas não podem ser dissociadas. Não se pode ter o Antigo Testamento sem o Novo e tampouco o Novo sem o Antigo. Parágrafo 129 nos diz: os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele também mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio, ou provérbio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Interessante observar que o próprio Jesus, tantas e tantas vezes, se valeu de passagens, de textos do Antigo Testamento, sobretudo do livro de Isaías e do livro dos Salmos. Não é? De forma que nós podemos assumir o Antigo Testamento como parte de nossa doutrina como um todo. Tá certo? No número 130, lemos o seguinte: a tipologia, portanto, significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias desse mesmo plano. Portanto, esta tipologia a qual nos referimos quer dizer também que tudo que aparece no Antigo Testamento é importante porque ajudou no cumprimento das coisas que aconteceriam no Novo Testamento, tá certo? E na vida da igreja, como a Sagrada Escritura é assumida e recebida? É o que lemos a partir do parágrafo 101 até o 133, que eu quero ler direto com vocês. É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a igreja apoio e vigor, e para os filhos da igreja solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. Interessante observar que esta frase, dita na Dei Verbum do Concílio Vaticano II,
foi uma novidade, uma mudança na vida da igreja, porque antes do Concílio Vaticano II, a Bíblia era restrita aos padres, bispos, religiosos, religiosas. Os leigos não tinham acesso ou acesso muito restrito à palavra de Deus. Mas a partir do Vaticano II, isso mudou. Graças a Deus, não é? E no 132, continuando, o estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da sagrada teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda espécie de instrução cristã, inclusive esse nosso curso, não é? Na qual a homilia litúrgica tem um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. E por fim, no 133, a igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Esta última frase fecha tudo, não é isso? A ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Portanto, vamos nos empenhar em estudar e conhecer a palavra de Deus. E já convido vocês a participarem e assistirem os vídeos de nosso outro curso aqui neste nosso mesmo canal, intitulado Curso da Palavra, que é um curso bíblico conduzido pelo nosso amigo Carlinhos. Um curso muito bacana, você vai gostar para compreender e aprofundar a Sagrada Escritura. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina, que nos ilumina o caminho e que nos leva para perto de Deus. Tá bom? Meus caros amigos, na sequência vocês vão encontrar aí na próxima tela um roteiro de leitura e um versículo bíblico para a sua oração pessoal, tá bom? Esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.